Vamos lá então, dar uma explicada aqui rapidinho sobre como trabalhar com algoritmos. Aqui já peguei a versão concluída, coloquei aqui no PDF, mas dá para usar diversas ferramentas, papel, por exemplo, ou então dá para usar IDEs como VS Code, dá para usar Visual, dá para usar Portugal. A ideia é apenas, a ferramenta é apenas uma maneira de agilizar o trabalho. A ideia é demonstrar conhecimento, então, na indentação do código, entender o que é variável, entender como declara a variável, são constantes, os tipos de variáveis e a estrutura em geral do código. Saber diferenciar a função de um procedimento, e sim tem diferença, né? E saber fazer a organização em um código. Aqui nosso primeiro passo é criar uma estrutura chamada retângulo, no caso em Portugal. Como definir o Portugal, tem essa versão aqui da Univale, que ela faz exemplos prontos, só baixar no próprio site deles, Portugal Studio. E a gente pode baixar e ele usa um português estruturado, Portugal, né, daí. E aí, o funcionamento, basicamente, ela tenta simular como seria a linguagem C ou algo do tipo, onde tu vai definir o nome da variável, dois pontos que é o separador, para o compilador entender, e o tipo de dado. Todo registro ou toda função que tem início, ela também tem fim. Então é importante observar o fim do registro. E colocar também a indentação no código, porque algumas linguagens são orientadas à indentação, e aí é importante ter essa definição. O segundo item é criar um vetor de retângulos em 20 posições. E aí, para criar um vetor, mesma coisa, vamos declarar o nome do vetor. Depois, começar com a estrutura, definir que é uma estrutura que é a palavra reservada da linguagem. O tamanho, aqui no Portugal é importante frisar que começa em 1. Na maior parte das linguagens de mercado, a primeira posição vai ser a 0. Mas aqui em Portugal é a posição 1. E aí começa em 1 vai até o tamanho do vetor. Que eu declarei aqui na constante, ficou fora da posição, mas seria aqui. Tamanho do vetor 20. Que aqui foi mais fácil alterar o código, caso precise, só basta alterar aqui e não ficar procurando no resto do algoritmo quais são as constantes que vão alterar o tamanho. Então, para criar o vetor, basicamente é isso. E no caso, tem que ter um iterador, que é para fazer a cada execução você ter possibilidade de gerenciar o salto para a próxima, seria um contador. O terceiro é criar uma função, e aqui é importante tentar esclarecer que a diferença de função e procedimento é que função ele vai ter um retorno bem definido e o procedimento não. Tem essa diferença entre eles. E aí o procedimento ela vai simplesmente incluir registros. Para incluir registro, realmente não precisa de um retorno. Seria uma função se fosse nessa definição. Mas alguns autores preferem definir função e procedimento como sinônimos. Mas aí é importante frisar que tem essa diferença. E começa com a palavra reservada a procedimento, o nome do procedimento. Entre parênteses são os parâmetros do procedimento. E aí ele recebe como parâmetro um vetor. Vai ser até o tamanho do vetor, foi passado anteriormente. E para percorrer esse vetor, é importante ter a maneira de fazer um controle do laço, já que aqui vai ser usado o laço para, que equivale ao laço for. Tem apenas a questão de interação com o usuário, que é para passar alguma mensagem para o usuário e por aí vai. Esse para ele vai controlar a quantidade de execuções do vetor. E primeiro ele vai pedir para inserir o vetor, o lado do vetor, né, do retângulo, e ler esse lado. Em seguida ele pede o segundo lado, já que é um retângulo, dois lados, né, lado diferente do outro, e termina. E aí ele vai armazenar todos os lados de um retângulo no vetor. Por fim, ele vai dar uma mensagem dizendo que o vetor está cheio. O item 4 era para criar função para calcular a área de um retângulo. E a área de retângulo, base vezes altura. Função, no caso da função, ela tem implícita que tem um retorno. Então, pega o lado 1 e multiplica pelo lado 2. O correto seria base vezes altura, mas funciona do mesmo jeito. Item 5, criar um procedimento para imprimir todos os retângulos
em suas áreas. Aí aproveitei a mesma estrutura para ganhar tempo, né? E aí, esse procedimento bem separado, procedimento em cima, e como ele não tem retorno, ele vai executar tudo que precisar dentro dele mesmo, do próprio corpo. A execução aqui mostra que são, de fato, saídas de texto, concatenados aqui com os valores, as áreas, e o programa inicial vai chamar, então, esse procedimento, passando o parâmetro necessário para que ele funcione, e vai mostrar o resultado. E aí termina o algoritmo. Essa foi a atividade do módulo 2, acredito. E até a próxima.